Olá, terceiro ano, vamos estudar ciências, que é uma matéria que eu adoro. Nós estamos estudando sobre os animais e hoje nós vamos falar sobre os mamíferos. Eu gosto muito dos mamíferos, espero que você também goste, né? O texto de hoje que tem no livro, ele vai falando algumas características dos mamíferos. Primeira característica que fala no livro é sobre os pelos. Os mamíferos eles têm a pele, né, coberta por pelo. Esses pelos eles ajudam a manter a temperatura do corpo, né, dos mamíferos. E isso é extremamente importante, principalmente para os animais. Então, esses pelos ajudam a manter a temperatura do corpo. Outra característica dos mamíferos é que eles possuem glândulas que liberam uma secreção que lubrifica a pele, que é o suor. Quando você corre, quando você brinca lá na quadra da escola, eu sei que você tá morrendo de saudade da quadra da escola, tá? Você joga futebol, você joga uma queimada e vocês chegam lá na sala, todo mundo pingando de suor. Pois é, essas glândulas, né, liberam o suor, que são o tipo de secreção que elas liberam. Então, lubrifica a pele. Então, isso é uma característica dos mamíferos. Os mamíferos são totalmente diferentes. Alguns vivem na terra, outros vivem na água, né? Tem mamífero que vive em lugar extremamente quente, que é o caso do camelo, ele vive no deserto. Tem mamífero que vive na água, que é o caso da baleia. Tem mamífero que voa, que é o caso do morcego. Tem mamífero que vive em lugar extremamente frio, eu não gosto de lugar muito frio, mas que é o caso do urso polar. É um mamífero e vive em um lugar extremamente frio. Então, nós possuímos mamíferos bem diferentes. É importante você ler o texto, eu estou falando algumas características aqui. Bom que você já treina a leitura. Depois, vem falando também da reprodução dos mamíferos, que é de fecundação interna. Tem que ter o macho e a fêmea ali. E aí, o filhote se desenvolve lá dentro do corpo da mãe, na maioria das vezes dentro do corpo da mãe, e ele vai receber os nutrientes que a mãe, né, se alimenta e aí vai passar para o filhote dentro do corpo da mãe mesmo, que é o nosso caso, né? Você estava dentro da barriga da sua mãe, ou às vezes seu irmão, talvez você tenha acompanhado a gestação de algum irmão, e aí enquanto você estava dentro do corpo da mãe, você recebia os nutrientes direto da mãe, né? E depois que nasce, aí começa a se alimentar independente, ok? Vão ter no livro 4 imagens de 4 animais. Você vai colocar o nome, tá bem simples, tá? Já falo assim que tem alguns animais bem legais, assim. Caso da baleia, tem lá, eu gosto. Então, tem 4 animais. Você vai colocar o nome e você vai colocar alguma característica desse animal que você pode observar através da foto. Se ele vive no ambiente aquático, se é algum mamífero que possui nadadeira, possui asa, vive em lugar quente, vive em lugar frio. Você vai falar alguma característica dele, ok? Essas características, lá tá escrito legenda. Você vai colocar, tem assim, nome e legenda. Você escreve o nome do animal e na legenda você coloca alguma característica desse animal. Depois, embaixo tem outra atividade que vem falando sobre as glândulas mamárias. Os mamíferos, eles possuem glândulas mamárias, né? Quando o filhote nasce, se alimenta do leite materno. Nós também somos assim. Só que lá no livro tem 3 imagens. E aí vem pedindo para você associar onde está localizado a glândula mamária de cada animal. Então eu vou explicar aqui rapidamente para você poder fazer a atividade lá. Isso é o nosso tórax. Aqui está localizado o nosso tórax, ok? Aqui embaixo já é o abdômen. Então, os mamíferos, tem mamíferos que têm as glândulas mamárias aqui no tórax. É o nosso caso, o ser humano tem aqui em cima. Alguns mamíferos têm as glândulas mamárias aqui no abdômen, que alguns falam na barriga, no abdômen. Outros mamíferos, as glândulas mamárias ficam bem embaixo, bem aqui no abdômen mesmo, bem lá embaixo no abdômen. Então, você vai ver a imagem desses três tipos de mamíferos que estão amamentando e você vai dizer qual deles as glândulas mamárias estão no tórax, quais deles as glândulas mamárias estão no abdômen e qual dele a glândula mamária está embaixo, lá embaixo no abdômen. Então, você vai relacionar
relacionar aí e encerrou a atividade de ciências de hoje. Eu acho que tá bem fácil, que vocês não vão ter dúvida para fazer, tá? Então, beijo.